aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: "O que tu queres?" Ela respondeu: "Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda." Jesus então respondeu-lhes: "Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber?" Eles responderam: "Podemos." Então Jesus lhes disse: "De fato vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará estes lugares àqueles para os quais ele os preparou." Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: "Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós celebramos a festa de um dos apóstolos de Jesus, São Tiago. E a igreja dá sempre o título de festa à celebração de um apóstolo, colocando em geral a cor vermelha como própria desta celebração litúrgica, porque quase todos os apóstolos de Jesus morreram de maneira trágica, digamos assim, através do martírio. Com São Tiago não foi diferente. Mas antes de nós chegarmos ao martírio do apóstolo que hoje nós celebramos, é importante que nós nos aprofundemos no Evangelho, aquele em que uma mulher, a mãe de Tiago e de seu irmão, que também era discípulo de Jesus, se dirige ao Senhor para fazer um pedido. Olha, Jesus, no teu reino, eu gostaria que um dos meus filhos estivesse à direita e outro dos meus filhos à esquerda. Para variar, uma mãe puxa-saco, que queria que os seus filhos estivessem em condição de destaque com relação aos demais. E é interessante que Jesus, que em geral gostava de dar umas boas respostas, não se irritou com aquela mulher. Apenas disse o seguinte: veja só, por acaso os seus filhos poderão beber do cálice que eu vou beber? E eles responderam, sem saber o que diziam: sim, Senhor, nós podemos. E Jesus então faz algo profético. Jesus, naquele instante, já sabe como morrerão os seus apóstolos. E por isso diz: de fato, eles beberão do mesmo cálice que eu. Jesus estava se referindo ao martírio. Estava se referindo a uma morte repleta de dor e de sofrimento. É claro, eles não perceberam, porque talvez imaginavam até mesmo que o cálice a que se referia Jesus era, na verdade, uma expressão de glória, de grandeza. Afinal de contas, Jesus, sabiam eles, era um rei. E se poderemos, portanto, participar do cálice de Jesus, isso significa dizer que nós seremos também glorificados. Mal sabiam
que no reino de Jesus e que na sua lógica interna a glória consiste em entregar-se pelos demais a preço de sangue. Mal podiam imaginar que a alegria de participar do reino de Cristo e do seu cálice, no fundo, nada mais era do que poder configurar-se ao crucificado, derramando como ele o seu sangue. Então, a confusão está armada, porque os outros discípulos, percebendo que eles queriam sobressair sobre os demais, tomar no cálice de Jesus, sentar um à sua direita e outro à sua esquerda, destacando-se assim, essa era a intenção do coração desses dois, através das palavras da mãe, entre os demais, os discípulos, vamos usar as palavras tais como nós as conhecemos, sem alisar os apóstolos de Jesus, sentiram-se enciumados. Eu imagino, por exemplo, as conversas nos cantos de esquina entre os discípulos. Como é que pode? Tiago querendo ser melhor do que eu. Eu imagino Pedro dizendo, Tiago sabe de nada, o bom aqui sou eu. Estou sempre à frente com Jesus. Imagino cada um enaltecendo a própria qualidade e explicando um para o outro a razão pela qual eles deveriam ser considerados melhores do que os demais, e não Tiago, seu irmão, os dois filhos de Zebedeu. E, meus irmãos, Jesus percebeu que ali criou-se um conflito dentro da comunidade. E aqui eu vou abrir um parênteses para consolar o seu coração. Se você se escandaliza hoje com a conduta dos homens da igreja, não se preocupe, começou lá atrás com os discípulos. Não é privilégio nosso. Começou lá atrás. A confusão, a briga por poder, a fofoca das nossas pastorais começou lá atrás, com os discípulos de Jesus. A briga por destaque começou lá atrás. Aquela pessoa que precisa o tempo inteiro ser enaltecida dentro do seu movimento, do seu serviço, não se preocupe e não se escandalize. Isso acontece desde a igreja primitiva e vai acontecer até o dia em que Jesus voltar. E o Senhor foi tentar resolver a questão e deu para eles uma explicação que nós até hoje não entendemos. Vamos voltar ao texto sagrado, para encontrar a palavra de Jesus àqueles dois, explicando a razão pela qual eles precisariam ter uma outra postura. Jesus diz o seguinte: vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Ou seja, vocês também terão poder sobre os demais. Vocês terão também autoridade sobre os demais. Vocês serão constituídos por mim como os primeiros, mas vocês não podem ser como os dominadores das nações, que porque chefes as oprimem. Entre vós, disse Jesus, não deverá ser assim. E atenção, povo de Deus, que essa palavra caia no seu coração. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Em outras palavras, aquele que deseja ser o grande no reino de Deus, aquele que deseja sentar-se ao lado de Jesus num lugar de destaque, precisa ser o primeiro a servir os outros, a lavar os pés dos outros, a ir ao encontro dos outros em suas necessidades. Esses dias eu assisti um documentário sobre Dom Helder Câmara, arcebispo de Olinda e Recife, um homem conhecidíssimo no nosso país por causa do seu trabalho entre os pobres. E Dom Helder, numa entrevista, contava sobre a sua vocação. E me chamou a atenção profundamente a descrição que ele reproduzia
que o seu pai, quando ele decidiu entrar para o seminário, fez a ele sobre um padre. Meu filho, você tem certeza que quer ser padre? Dom Helder diz, o pai não era um grande católico, mas ainda assim disse, pois bem, para ser padre, você precisa entender que a sua vida toda será entregue aos demais. É um escândalo completo. Atenção, um padre egoísta. E eu vou aqui fazer da frase de Dom Helder, do seu pai, uma expressão para nós, que se aplica perfeitamente no contexto do Santo Evangelho. É um escândalo um cristão egoísta. É um escândalo um cristão que só se preocupa consigo, com o seu conforto, que não aceita ser incomodado em nenhuma circunstância. É um escândalo um cristão incapaz de ir ao encontro daquele que precisa, sendo que o serviço ao outro está dentro do campo das suas possibilidades. E foi isso que Jesus disse aos discípulos. É um escândalo, atenção, um patrão cristão que humilha os seus empregados. É um escândalo uma mulher cristã que tem em sua casa uma ajudante doméstica que a humilha e que a ofende. É um escândalo um cristão que vai a um restaurante e trata mal o garçom. É um escândalo completo, total e absoluto um cristão que é mal educado com a caixa do supermercado. É um escândalo um cristão que corta fila no banco. Todas essas realidades estão diretamente inseridas dentro das características de um apóstolo. Um apóstolo, dizia Jesus, precisa ser diferente do chefe das nações. Um apóstolo não pode jamais oprimir aos demais. E se vocês querem participar do meu cálice, sentar à minha direita e à minha esquerda, tomar posse no lugar em que o Pai preparou para os seus, é preciso que vocês assumam uma lógica completamente diferente da que este mundo estabeleceu. E aqui, meus irmãos, existe um ponto importante. Nós achamos que alguém mundano, e usamos muito esse termo, é alguém que vai para a festa, que bebe, que curte todo final de semana. Em geral, todos nós usamos fulano de tal, é tão mundano. Mas nós nos esquecemos que talvez mais mundanos do que estes são aqueles que todos os dias, corriqueiramente, mentem, oprimem os outros, fazem fofoca, se alegram com a dor dos outros. Quantos de nós não reproduzimos algum dia uma fofoca sobre alguém? Quantas vezes, com os nossos lábios, nós não ridicularizamos alguém que já estava numa situação difícil? Quer ver um exemplo? Alguém foi pego em adultério. Aquela pessoa que cometeu um erro gravíssimo e está longe de mim fazer apologia a esse pecado, já está certamente vivendo uma condição de exposição e humilhação terrível, mas parece que nós, quanto mais expusermos a pessoa, mais prazer sentimos. Fulano não soube não, menino, deixa eu te contar. E tem alguns que, aliás, correm para contar primeiro, para não perder a oportunidade de contar a novidade. Este é um mundano. Este não entendeu a lógica do reino de Jesus. Este não entendeu o que é preciso para abraçar o evangelho de nosso Senhor. E este, eis a consequência, não sentará nem à direita, nem à esquerda, nem mesmo sob os pés de Jesus, porque para os mundanos foi reservado o fogo do inferno.
Porque para os fofoqueiros foi reservado o fogo do inferno. Para os mentirosos foi reservado o fogo do inferno. Para os que oprimem foi reservado o fogo do inferno. Não porque o Senhor nos quer enviar, mas porque nós livremente fazemos a opção de não escutar a sua voz, obedecer a sua palavra e amar ao próximo com o nosso serviço e com uma ação concreta de proteção e amor. Seremos tanto mais cristãos quando abrirmos mãos desses sentimentos egoístas e, entrando na lógica do reino de Deus, aprendermos a amar o outro tão profundamente que, diante de uma situação de dor, nós experimentamos por ele a compaixão. Este estará ao lado de Jesus. Este será digno de sofrer as dores de Jesus e de, portanto, ser com ele no dia final glorificado. Claro, todos nós lutamos diariamente por superar essas nossas paixões, porque estamos inclinados para o mal. E nos consola perceber que também os discípulos possuíam essas dificuldades, mas puderam, meus irmãos, receber a coroa do martírio e ser glorificados por Deus, porque foram sensíveis aos ensinamentos de Jesus e lutaram. Nem sempre conseguiram. Lutaram. Aqui, perguntemo-nos: compreendi eu, porventura, a lógica do reino de Jesus, onde não cabe o egoísmo, mas o serviço? Compreendi eu, porventura, que para herdar o reino de Deus e para ser o primeiro em sua glória, eu preciso renunciar a mim mesmo? Compreendi eu, porventura, que preciso diariamente superar as minhas paixões, as minhas fraquezas e limites, para tornar-me no mundo sal da terra, para tornar-me luz? Que o Senhor nos ajude, meus irmãos, a pela força da Eucaristia, pela intercessão e testemunho dos apóstolos, corrermos com perseverança nesse certame que nos é proposto, com um olhar fixo no Senhor, o autor e o consumador da nossa fé, para que diante das nossas fraquezas não desanimemos, mas que ao contrário, olhemos para Jesus e supliquemos dele a misericórdia, de modo que o Espírito de Deus vá gerando em nós homens novos para um mundo novo. Amém.